O que Satanás queria com o corpo de Moisés? E por que o arcanjo Miguel e Satanás ficaram disputando esse corpo? O que a gente pode entender sobre esse caso? Judas capítulo 1, versículo 9 nos diz: contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. O primeiro passo é a gente entender qual é a ação dos anjos. Então a gente vai ver tanto em Hebreus dizendo que os anjos são espíritos ministradores que servem os eleitos, que servem aqueles que foram alcançados pelo Cordeiro. Salmos também vai dizer que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem a Deus. Então a gente tem referências suficientes na Bíblia sobre a ação dos anjos na vida dos seres humanos. O personagem central é Moisés, chamado pelos judeus de o grande pastor de Israel, aquele que teve a missão confiada por Deus de levar ou de conduzir o povo do Egito até a terra prometida. O próximo personagem que a gente precisa conhecer é Miguel. Miguel significa quem é como Deus. A mensagem subtendida é tanto da majestade de Deus como da postura e da necessidade de humildade do ser humano, né? Quem é como Deus? A resposta óbvia é: ninguém é como Deus. Então ele representa essa majestade, esse poderio de Deus e ao mesmo tempo essa necessidade de submissão de toda a criatura frente ao poder e à glória de Deus. A gente tem em textos como Apocalipse e em textos em Daniel que apresentam o arcanjo Miguel como o príncipe, aquele que vai defender o povo. Então, cada circunstância que Miguel é apresentado no texto bíblico, ele é aquele que está defendendo o povo, é aquele que está à frente de uma grande guerra, como se fosse um general, como se fosse alguém que estava responsável pela defesa do seu povo. Sobre o porquê da disputa, a Bíblia não tem nenhuma resposta explícita, mas eu queria trazer para você uma reflexão para que você pudesse avaliar isso. Lutero fala no Cativeiro Babilônico que o próprio homem criou perspectivas para que o pecado fosse perdoado. O homem começa a inventar um caminho até o céu. Nesse caminho de tentar chegar ao céu com seus próprios esforços, com seus próprios méritos, comprando esse lugar, o pensamento religioso da Idade Média criou as relíquias. As relíquias eram objetos que eram tidos como sagrados, que tinham o poder e o efeito, por exemplo, de perdoar pecados, de atenuar penas ou de garantir um lugar no céu. Entre essa lista, a gente tem, por exemplo, os pregos da cruz ou próprias lascas, pedacinhos da cruz, que Calvino ironizou num livro chamado Relíquias, que se reunisse todos os pedacinhos da cruz que tinham naquela época daria para encher um navio só com aqueles fragmentos, o que era uma insensatez, já que a cruz um homem era suficiente para levar essa cruz. A gente precisaria então de uns 300 homens para conseguir juntar todos esses fragmentos. Então a gente tinha pedacinhos da coroa de espinho que Jesus usou, a gente tinha pedaços da manjedoura, os panos que envolveram Jesus quando Jesus era criança, até mesmo na transformação de água em vinho existe aquela talha, eles garantiam ter aquela talha que Jesus Cristo fez o milagre, e um tempo depois eles começavam a oferecer colheradas do vinho, como se o vinho estivesse sendo multiplicado dia após dia e ele nunca acabava. Então, essa superstição, esse pensamento mercadológico da fé, de usar objetos tidos como sagrado para manipular e arrancar dinheiro e deixar as pessoas debaixo de uma escravidão política, econômica e religiosa, isso é tão terrível, isso é tão devastador, e eu gosto de pensar e entendo que a gente precisa refletir sobre que se o corpo de Moisés estivesse disponível e se o próprio Satanás estivesse a cargo desse corpo, imagina o que poderia ter sido feito, já que Moisés tem tanto impacto para a tradição egípcia, como para a tradição judaica, como para a tradição cristã. Quando houve a disputa entre Satanás e o arcanjo Miguel, Deus está nos poupando da gente cair numa idolatria iminente.
Imagine se com aquelas relíquias que são objetos sagrados falsos, hoje houve toda a manipulação, houve todo um processo de idolatria no seio da igreja, o que aconteceria para várias culturas distintas se o corpo real, o verdadeiro corpo de Moisés estivesse entre os humanos, com toda a nossa capacidade, com toda a nossa fertilidade para produzir ídolos? Nós correríamos o risco de desviar os nossos olhos, a nossa atenção do Deus verdadeiro, em Cristo, autor da nossa salvação, e começaríamos a cultuar o corpo de Moisés, começaríamos a cultuar um mero homem, uma mera criatura. Deus nos poupou de que não fôssemos tragados por um processo de idolatria ainda mais terrível e talvez sem volta. Qual é o antídoto para que a gente não caia nesse mar de idolatria? Eu quis que você imaginasse as centenas de procissões e as centenas de mercadorias de fé que seriam inventadas a partir do corpo de Moisés. O antídoto para que a gente não caia na mão desses falsos mestres é justamente ter um conhecimento seguro e firme sobre a palavra de Deus. Nesse caso, Deus foi misericordioso, concedendo que o corpo de Moisés não estivesse mais no nosso meio. Mas Deus ainda é mais gracioso, Deus ainda é mais generoso ao nos conceder a palavra de Deus, para que através da palavra de Deus a gente seja fortalecido no nosso entendimento, seja fortalecido na nossa fé. Por isso eu queria convidar você para conhecer a nossa formação em teologia e se aprofundar no estudo da palavra de Deus. Clica aqui no link aqui embaixo e venha nos conhecer.